Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Do Lado de Cá. Estamos aqui, eu e o professor Juremir Machado da Silva, para um tema polêmico e com dois especialistas. Tudo bem, professor? Tudo ótimo, Nando. É claro, na expectativa do que vai acontecer. Esse PL aí vai voltar à pauta algum dia ou vai dormir na gaveta? Estamos com os dois especialistas aqui para falar disso. O Marcelo Trazzi, tudo bem, Marcelo? Tudo bem? Como vai? O Marcelo é professor da URGS, professor da nossa Fabico, né, Faculdade de Jornalismo, dos Meios de Comunicação da URGS, e ex-presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Vamos falar muito sobre isso também. E o André Pazzi, com quem já fizemos o Pensando Bem, né, Juremir? Fizemos o Pensando Bem Estamos com o André Pazzi na FM Cultura. O André, fizemos sobre o ChatGPT, sobre inteligência artificial, entre outras coisas. O André é professor de comunicação digital da PUC-RS. Seja bem-vindo também, André. Eu que agradeço, Nando, Juremir, e ainda mais estar do lado do Trazzi, então, para conversar sobre algo que é tão importante que talvez... Eu gosto, cada vez que eu leio essas notícias do PL, eu tenho vontade de assim, tu não entendeu, cara pálida, porque é um tema que tem que ser discutido mesmo. Vamos tentar entender esse PL aí, os prós e os contras, quem está a favor e quem está contra, né? É muito legal, porque... Legal não, né? Mas eu estava vendo, Júlio, se tu botar a imprensa, trata muito como o PL da fake news. Isso. Mas tu pegar, por exemplo, a Jovem Pan e a Rádio Guaíba, elas tratam com a PL da censura. Exato. Né? E aí tem o debate que está armado. Marcelo, tudo bem? Tudo bem. E aí, me diga, Marcelo, o que te parece esse PL? Ele era para ser votado na terça, né? E acabou não sendo, né? Ou na terça segunda? ou na segunda? Acho que na Terça-feira, Na terça, né? terça. Segunda não tinha. E acabou não sendo votado. Acho que segunda os caras vão estar em Brasília, Juremir. Não, para votar não. Só é extraordinário. E aí, Marcelo, a gente notou o seguinte, teve uma briga das chamadas Big Techs, assim, né? Contra o próprio governo brasileiro. O Google e o governo do Brasil acabaram travando uma batalha por conta ali de um link que tinha na abertura da capa do Google, né, chamando para uma matéria dizendo como essa PL vai atrasar ou prejudicar a sua internet. Isso, era mais ou menos nessa linha, né? E, claro, teve toda uma discussão sobre até que ponto era um abuso de poder da parte do Google usar aquela página, que é uma das mais acessadas da internet brasileira, para disseminar esse conteúdo. Eu tenho minhas dúvidas se era abuso de poder ou não, deixo isso para os juristas, mas eu acho que também a reação do governo foi um pouco forte demais, né? O Flávio Dino falou em intervir e colocar um link a favor do PL na página do Google, o que, a meu ver, foi uma estratégia talvez equivocada, porque um pouco que dá argumentos para quem chama de PL da censura, né? E de quem diz que o governo quer aproveitar esse PL para intervir. E não é isso, não é disso que se trata, né? Não tem nada a ver com censura esse projeto. E nem é um projeto que é do governo. Lá no início ele foi proposto pelo Alessandro Vieira, senador que era do PSDB. Passou por vários relatores de diferentes partidos e só agora, muito recentemente, que o governo começou a se interessar. Não é um projeto criado pelo governo Lula. Não tem. O Orlando Silva, tudo bem, é da base, né, do governo Lula, mas ele já está com esse projeto bem... né, desde 2021, quando ainda era o Bolsonaro na presidência. Agora, o que foi colocado, né, e aí que eu não... o governo que teve um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro que mostrava que o Google direcionava, quando jogava ali sobre a PL, direcionava diretamente para conteúdos contrários à lei. Eu acho que essa foi uma das broncas, né, André? Pelo menos em cima do que eu li. Isso é uma das broncas, mas assim, aí eu peço a paciência do público para entender uma coisa. Se nós 5 aqui na sala procurássemos uma... Agora vai. Tá. Se nós 5 aqui na sala procurássemos a mesma informação no Google, número de pênaltis errados de Luiz Soares, só para pegar algo que estávamos conversando antes. Ele está traumatizado, Júlio. Tô traumatizado. Sim. Ele vai... Primeiro que o Google, assim, ele vai dar 5 resultados diferentes baseados se nós estamos com os nossos perfis do Google logados, que ele tem informação prevista, de tipo assim, o Pazzi navegou um monte sobre o Inter, sobre o Grêmio. O Juremir não navegou sobre o Grêmio. Então ele já começa a ponderar sobre isso. Então assim, ele tem coisas que o Google explicitamente revela e tem coisas que é da natureza de como Google, Facebook, Instagram, que seja a rede social, ela não revela porque é parte do segredo dela, é parte de como é que ela distribui a informação. Aí volta lá para aquela conversa sobre os gloriosos algoritmos.
Ponto é isso, tipo, é da rede assim. O que o pessoal fez o estudo, o pessoal do Rio, e foi divertido assim, olha, pera aí um pouquinho. Na hora de que as pessoas procuravam sobre esse tipo de informação, o Google lentamente só favorecia um tipo de notícia. Então, assim, isso também é uma coisa que bate lá no projeto de lei, que assim... e aí depois eu já pesco uma outra coisa que resume isso. Mas, assim, Desculpe, Pazima, só para pegar. Aí a gente tem abuso de poder. Exatamente. No caso do link lá na página, não Ok. sei. É a área Sim, porque institucional da empresa. Agora, mudar o algoritmo Para tunar ele. para baixar a prioridade de textos favoráveis, aí é abuso de ele poder. está forçando a barra. Porque o Google tem direito de ter opinião e de expressar a sua opinião. Mesmo ser sendo uma empresa não brasileira? Sim, liberdade de expressão. Agora, o problema é se eu o imagino Google... a Petrobras se posicionando na eleição, numa lei americana lá, se não daria rolo isso. É que o problema é o seguinte, é que daí vem a natureza da empresa. E aí tem uma coisa que talvez seja a grande malandragem das Big Techs, é que assim, aí eu chego pro Google e falo, e aí, Google, beleza, você tá favorecendo informação contra o PL, você não está sendo igual. Aí o Google fala, não tem problema, eu não sou empresa jornalística, eu não tenho obrigação de ser, eu não tenho nenhuma obrigação eu não sou empresa jornalística. Sim. E ele lava as mãos, entende? Esse é um dos nós. O problema, a meu ver, não é o Google expressar a sua opinião. É ele manipular de maneira que outra opinião não seja vista, fazendo com que todo mundo desague na posição dele e não veja outras posições existentes. Mas, por exemplo, o Estado de São Paulo, um jornal conservador, tudo bem, mas publicou um editorial dizendo assim que o Alexandre de Moraes, por exemplo, ao determinar que o Google tinha que retirar aquele link, que ele abusou dos seus poderes na medida em que ele está cerceando o Google de expressar a sua opinião. E eu acho que aí aqui tem uma outra coisa que, assim, infelizmente, nesse jogo de informação, nesse jogo de cenário tecnológico, os caras, desculpa usar uma linguagem nada erudita e super coloquial, mas assim, esse pessoal é muito mais safo que o governo, é muito mais safo que todo mundo para encontrar essa brecha. Você estava comentando antes, eu já olho para mim e acho que o samba ele começa torto porque assim, é PL de fake news. Tem fake news no texto do projeto? Não tem, está descrevendo não tem. Tem censura no texto do projeto? Não tem. Eu posso argumentar como é que é a história do conselho, mas não tem. Na verdade tem um erro, e aí eu faço acho que a gente também como jornalista precisa de uma meia-culpa. Nós deveríamos dizer assim, não é o PL das fake news, nós vamos chamar de PL das plataformas. E nós vamos empurrar o goela abaixo. O PL das fake news, para mim, fica subentendido que é o PL para combater fake news, entendeu? Só que na verdade, assim... para se opor às fake news. Mas assim, na verdade, fake news é uma das coisas que esse projeto pegaria. Quando a gente está discutindo veiculação de informação complicada em Telegram, toda essa questão de volta de neonazismo, discurso de ódio, isso não é fake news, infelizmente. Então, assim, tem razão, é uma redução de tudo que é a lei. Reduzir a coisa para isso. Talvez pudesse fazer como a União Europeia, que fez uma lei dos serviços digitais, uma lei dos mercados digitais. E é esse o nome. É mais amplo, porque envolve tudo. Exato, mas isso é o que está no começo do texto. Então, assim, aí eu acho que assim, nós também deixamos a casca de banana prontas para toda a sociedade como jornalista. PL das fake news. Não, peraí, é PL das plataformas. É PL da comunidade. Sei lá, se quiser chamar de PL é que nem o debate de inteligência artificial, que você diz assim, não, mas não é inteligência artificial, é inteligência não humana, ok? Mas eu digo assim, peraí, não importa se eu chamar de PL das plataformas, PL da comunicação digital, PL dos conteúdos digitais, eu não sei. O problema é que se colocou um argumento, e aí volto para aquela casa de antes, que as empresas são muito mais safas no contexto digital de ficar forçando. Então pega o moleque que é criador de conteúdo, estava lá no topo da página do YouTube Studio, um aviso de o PL, parará. Só que é um cara que depende da plataforma para viver. Então tu começa a coagir, tu começa a espremer na parede. É irônico, porque uma das críticas da sociedade civil a esse PL 2630 era de que ele não coibiria as fake news, né, a desinformação, porque ele não tinha instrumentos para tanto no texto, até o texto, a última versão antes dessa mais recente que foi apresentada na semana passada. Que ele trazia? Trazia obrigações de transparência para as plataformas, sobre quanto à publicidade,
trazia uma questão de contas de servidores públicos, órgãos públicos, políticos serem consideradas de interesse, né, de todos os cidadãos, então impediria de bloquear, por exemplo, um cidadão que quer acompanhar ali o perfil do presidente no Twitter, trazia questões aí entrou o jabuti, aquele da remuneração do jornalismo. Esse é um ponto bastante polêmico. Assim, uma coisa que a gente tem que ver é que a gente tem uma disputa entre dois lobbies poderosos, né? O das Big Techs, que eu acho que é um pouco mais poderoso, e o das grandes emissoras de televisão, né, e grandes jornais que querem incluir a todo custo essa questão da remuneração. Mas a remuneração seria para qualquer jornalista, né? O Juremir escreve um texto nas plataformas, isso vai para o Google, ele também teria direito a essa remuneração, em tese. Agora sim, mas na versão anterior desse artigo, não. Era só, vai ter remuneração para o jornalista. Aí as pequenas empresas jornalísticas, né, começaram a reclamar, não, peraí, só a Globo vai receber, só o Estadão vai receber, como ficam, né, o Sul 21, por exemplo. O Matinal. O Matinal. Né? E agora sim se incluiu então uma previsão. Ainda assim, eu acho que esse assunto está mais atrapalhando a tramitação do projeto do que ajudando. Porque esse assunto é complicado pelo seguinte, a Europa legislou sobre isso. Agora, a Austrália foi a primeira a legislar sobre isso. O Canadá está tentando legislar nesse projeto que eles chamam de C18. Agora, o problema é o seguinte... Importante isso aí que você está dizendo, Juremir, só fazer um parênteses, porque eu ouvi essa semana em várias rádios, vários apresentadores importantes dizendo que nenhuma democracia do mundo fez legislação sobre isso, que apenas ditaduras, que não há nenhuma democracia que fez democracia. Não foi um só que eu ouvi vários comunicadores importantes falando isso no rádio. A Austrália fez, o Google tentou cair fora, depois recuou, o Facebook tentou eliminar ali a disseminação de notícias, depois também recuou, e está havendo acordos. A União Europeia legislou, vai valer a partir de agosto agora. Legislou em outubro do ano passado, mas vai valer, de fato, a partir de agosto. Eu digo que é complicado pelo seguinte, porque eu mesmo acho que as Big Techs têm que pagar. Mas eu também exagero um pouco no argumento, que é o seguinte, eles não, de fato, eles não distribuem conteúdo. Eles distribuem links que podem ou não dar acesso a conteúdo. Porque ele distribui o link. E se o link for fechado, não dá acesso ao conteúdo. Se é um link só para assinantes, não dá acesso. Não dá acesso. E, além de tudo, se a empresa, o jornal, não quiser, ele mexe lá no código e nem rastreia. Exatamente. Então, na verdade, eles ganham dinheiro com isso. As Big Tech, elas ganham dinheiro de publicidade em cima. Então, eles podem pagar. Mas quando a gente diz assim que eles estão distribuindo o conteúdo, só se for aberto. Se quiser fechar, fecha. Lá, porque o que... Daí vamos lá tecnicamente, assim, abraço para o pessoal da Politécnica. O que eu faço quando eu, sei lá, posto um link de Twitter dentro de uma notícia, um link do Twitter no Zap, por exemplo. Ele vai pegar ou coloca uma notícia ali no Twitter mesmo. Ele vai me dar uma foto, o cabeçalho, o título, ele não me dá a matéria toda. Ele só me diz o que é. Mas eles ganham dinheiro com isso. Tá, aí isso é um ponto importante. Eles ganham dinheiro com isso. Se não tiver isso, se alguém não produzir isso, eles não vão poder faturar em si. Exatamente. Então tem que dividir uma parte. E aí tem uma coisa igual do que todo mundo só lê o título e a linha de abertura. Exato, já leu tudo. Muito bom. Mas aí tem uma coisa que o Juremir falou, vocês três vão lembrar que ano foi, sei lá, foi 2013, eu lembro que ano que foi, que teve um barulho da Associação dos Editores de Jornais, da UAN, brigando com o Google, na época era Google e Facebook, os inimigos. E aí era uma coisa que era assim, como é que é? Não, porque o Google pega o nosso conteúdo. Aí a Google pegou e falou assim, então beleza, você não quer ser achado? Então é o seguinte, tem um código aqui que eu estou dizendo, que você vai embedar em todas as suas páginas, você coloca isso que o Jeremy falou, coloca lá na página, não vai encontrar. Quando a pessoa pesquisar no Google, ela vai virar o Google de cabeça para baixo, ela não acha essa notícia. Beleza, é isso que tu quer, Nando? Beleza, leva. Aí as empresas colocaram. Óbvio que a audiência começou a cair. E aí depois todo mundo voltou atrás. Não, peraí um pouquinho. Então assim, é uma relação, nunca me lembro aquelas relações, como é que é, parasitárias lá, clássica da biologia, mas aqui é uma relação que um depende do outro para viver. A única coisa, André, que está me preocupando nessa história toda é que se isso for feito dentro da legalidade, da transparência, ok. Agora há uma denúncia grave até, eu estava pegando aqui o texto que a BBC fez aqui, ó.
do Alexandre de Moraes. Não é só o Google, ele chamou para prestar depoimento Todo da mundo. Polícia Federal. Google, Meta, que é o Facebook, Instagram, né? Zap. Spotify e Brasil Paralelo. Tá? Todos os 4 para falar. Ele estipulou 150 mil de multa por dia, se não retirarem. Eu não sei que textos, que anúncios que ele quer que retire, mas ele está dizendo que tem que retirar. Né? Na legislação... E tudo isso, Jeremias, é baseado num estudo, né, que aponta manipulação de dados. Quer dizer, é isso que me preocupa. Se está dentro da normalidade, ok. Agora, se tem manipulação de dados, aí fica ruim. Na legislação europeia, a multa pode chegar a 6% do faturamento. Eles fizeram uma divisão. As grandes, que têm mais de 45 milhões de seguidores, e as outras, abaixo disso aí, que podem ter uma penalização menor. Mas ficou bem discriminado o que está em jogo. Porque no nosso PL aqui tem 3 coisas. Tem coibir fake news, tem corresponsabilizar as Big Tech por crimes que possam ter sido cometidos nas postagens, e tem a questão do financiamento do jornalismo. São 3 coisas diferentes. Na legislação europeia, eles disseram assim, fica bem claro, por exemplo, não pode direcionar anúncios por categorias como gênero, sexo, raça. Se fizer isso, vai ser multado. E eu acho que esse é o ponto principal, assim, é tentar entender como é que a plataforma funciona e responsabilizar a plataforma. Porque eu acho que a gente está vendo uma onda recente, não preciso dizer que é aqui, estava aplicando essa esses dias, que é uma coisa muito engraçada, assim, eu postei uma coisa falando que, o Juremir é gremista, sei lá, postei uma coisa, aí o Juremir depois diz assim, pô, Paz, e não me posta isso, acabou com toda a minha reputação. Aí eu vou lá e apago e digo, desculpa, eu tava só fazendo uma brincadeira. E aí eu me lavo da história, mas eu postei no Twitter, que é uma rede que o Juremir usa pra caramba, que ela entende que o Juremir pode ser relevante para um grupo e que espalhou bastante aquele tweet. A ferramenta, ela tá livre dessa história. Então, peraí, o que tem, e que talvez seja essa discussão que tem que ir adiante, que é, peraí um pouquinho, a plataforma tem que ser responsabilizada. E aí a gente chega no momento, e aí tem... Aí, ok... A gente tem uma das pessoas citadas pelo Alexandre de Moraes Brasil Paralelo, provavelmente vai ser alguém que vai ter muito problema com uma lei dessas. Porque daqui a pouco começa a questionar do conteúdo que está ali dentro. É uma empresa que trabalha muito bem com impulsionar conteúdo, com direcionar, com entender as plataformas e impulsionar muito bem conteúdo, sobretudo dentro do YouTube. Então, peraí, tem gente importante na jogada que politicamente também a PL começa a cortar. Agora, isso também parte de uma outra coisa. Tem uma coisa que eu gostei no PL, me deixou muito assim, muito pensando várias coisas, mas ele tem uma coisa legal ali que ele fala, isso que vocês comentaram, tem que ter um seminário para transparência, ele no fundo diz assim, se a gente fosse espremer uma grande parte ali, acho que é o começo do PL, ele diz assim, sociedade, é assim que X rede funciona, sociedade, é X que X rede opera, é isso que está se cobrando. E muita gente está pulando fora por conta disso. E aí que vira, eu não quero revelar como é que a rede Paz funciona, o Trezor não quer revelar como é que a rede Trezor funciona, e por aí vai. Mas eu queria, assim, por que, onde é que tem PL de censura, né, e onde é que vai prejudicar, porque deveria, antes da eleição, se a gente pegar, o Google, o próprio Facebook, eles eram, durante o período da Covid, eles eram os primeiros a não querer fake news, e eles próprios, né, a não se responsabilizar. Se eu não estou enganado, vocês me ajudem, né, a atual legislação diz que as plataformas não são responsáveis pelo conteúdo, né, quem publica o conteúdo. Atualmente é muito fácil. Atualmente é isso. Né? Se mudar, né, nesse PL, elas passam a ser responsabilizadas também pelo conteúdo. A partir de certo ponto, né? Elas são responsabilizadas se julgar que elas não estão fazendo esforços razoáveis para coibir certos tipos de conteúdo que são o quê? Por exemplo, incentivo a golpe de Estado, né, ódio racial, grupo terrorista recrutando incentivo ao pessoas. terrorismo, incentivo à violência contra a mulher, né? E as plataformas, elas dizem que, mas se isso for proibido, a gente for obrigado a moderar ativamente, a gente pode, né, ter que exagerar por medo de multa e acabar tirando conteúdos que são legítimos na tentativa de evitar alguma sanção do governo. Só que, assim, primeiro que o governo só vai sancionar, não porque ficou lá um post no Facebook propondo violência contra a mulher, vão multar o Facebook. Não,
se um conselho, né, ou seja lá quem for que vai fiscalizar isso, olhar e chegar à conclusão, olha, o Facebook não está fazendo assim, um esforço significativo, né, estão fazendo corpo mole. Então tem todo uma flexibilidade, né? E segundo, que francamente, sim, um discurso limítrofe que pode ser confundido com incentivo ao terrorismo, talvez realmente não tenha que estar nas redes sociais, né? Um argumento que um interlocutor deu foi, digamos que uma pessoa defenda que o nazismo é de esquerda com argumentos que parecem sensatos. Olha, esse é o melhor exemplo que vocês têm de um conteúdo que poderia ser eliminado indevidamente. É um argumento fraco, né? Vamos combinar. Por enquanto, o problema também é saber quem faria essa regulação, essa fiscalização. O projeto previa a criação de uma agência, isso deu tanto rolo que foi retirado. Agora nós temos assim, duas possibilidades, uma que existe sempre, que é a justiça, recorrer à justiça, a justiça pode dar uma decisão mandando retirar, aí as big techs têm que correr e retirar, se fizer corpo mole, a multa cai em cima, e a outra possibilidade é criar uma agência reguladora como outros países já criaram. Agora, e que no caso o Orlando Silva tem falado muito na Anatel. É a Anatel ou algo Anatel semelhante à Anatel? É uma ideia, assim, né? O CGI, Comitê Gestor da Internet, me parece um órgão competente para isso. Assim, até porque eles têm um histórico. Teria que ser um órgão de Estado e não de governo, né? Exato. Senão, cada governo com uma orientação ia mudar tudo. Teria que ser um órgão independente, autônomo. O CGI, por exemplo, ele tem membros eleitos pela sociedade civil, né? E pelas próprias plataformas, inclusive. Então, e eles acompanham a internet, também acompanharam todo o debate do Marco Civil da Internet. O artigo 19 ao que o Nando estava se referindo, né, que prevê que as plataformas não podem ser responsabilizadas por conteúdos de terceiros, está lá no Marco Civil da Internet, e é isso que está se propondo revisar. Inclusive, eu acho que se não passar o PL, talvez a situação fique pior para as plataformas, porque daí o STF vai decidir sobre isso. E o Alexandre de Moraes não está parecendo estar com muita simpatia em relação... Corintiano trabalhando depois analogias analógicas. Esse negócio lembra o seguinte, se tu tem uma tradicional, paleolítica, banca de jornais que vende uma revista com pedofilia. Bom, tu tens dois problemas. Um, quem faz a revista, quem edita a revista, que evidentemente será procurado e possivelmente, certamente punido. Mas se a banca insistir em vender revistas pedófilas, ela será corresponsabilizada. Ela também sofrerá um processo, porque ela também está cometendo um crime. Então, as big tech dizerem assim, nós não temos nada com isso, nós somos apenas o caminhão que transporta a mercadoria, nós não temos nada a ver com a mercadoria, cada um é responsável, nós não abrimos o pacote para olhar o que tem dentro. É muito fácil. E deixar publicar para depois de um tempo retirar é problemático também, porque daí já foi publicado, né? E tem uma coisa assim, tem uma outra questão paralela que explica muito dessa história. Perdão, ouvinte, e perdão, vocês não vou lembrar quem foi o veículo, vocês vão me ajudar, o Tres acho que vai lembrar. Teve uma série de matérias, há pouco tempo atrás, sobre as equipes de moderação do Facebook, da Meta. Quem são as pessoas que realmente estão lá moderando, quando tu dá um reporte de tipo, olha, isso aqui é conteúdo inadequado. Quem é que são as pessoas que vão julgar o conteúdo? E esse é um problema esse é um problema muito delicado ali, porque é o seguinte, são equipes que elas são pequenas, muito menores do que elas deveriam ser. Para as ferramentas tentam cada vez mais desenvolver formas automatizadas. Tem que gastar mais dinheiro, botar mais gente. Gastar mais dinheiro, e aí a gente só começa a fazer as camadas da tristeza, porque a primeira, eu vou ter mais gasto, porque eu preciso de gente para moderar, eu preciso de humanos, no fundo tem uma corrida para tentar fazer com que o sistema identifique a foto, reconheça automaticamente e já poupe o trabalho de humano, só que aí você começa a ter coisas muito malucas, tem relatos bem tristes assim, por exemplo, as pessoas que estão trabalhando nas equipes de moderação, elas ficam doentes pra caramba, porque elas são expostas a muita grosseria, que é o que o ser humano coloca na internet. Não só elas acabam doentes pela exposição a esse tipo de conteúdo, e teve um outro fenômeno muito maluco, que de tanto ver conteúdo complicado, de tanto ver conteúdo torto, dizendo coisa que é torta, o que as pessoas acreditavam, a posição política, algumas posições dessas pessoas, elas começam a mudar.
Porque elas são tão expostas a isso, elas começam a ficar... Eles começam a ceder. Eles começam a ceder, começam a ficar viciado. Então eu preciso pegar e trocar de gente. Sim. Então é um mercado que é caro, é necessário e é muito problemático. São vários os mecanismos previstos e, em geral, eles estão prevendo coisas que já existem. Por exemplo, nessa legislação europeia. Questões de transparência, que são importantes. E também para facilitar, por exemplo, a denúncia de conteúdos ilegais e até mesmo facilitar o recurso. Porque se eu posto alguma coisa que é retirado, e eu acho que foi retirado indevidamente, eu tenho que ter a possibilidade de contestar rapidamente, eficazmente, facilmente. Eu não tenho que ficar procurando um especialista, ou um manual, ou um tutorial para saber como reclamar. Perdão, ou um advogado? Ou um advogado. Porque quando, por ter familiares trabalhando no meio jurídico, então assim, a meta é muito rápida. Se você chegar com uma decisão judicial, a meta te dá um PDF, todos os dados, olha aqui, aqui, aqui. Inclusive você pode descobrir o domínio por esse e esse. Espremendo sai. Só que tem que espremer para um juiz. Desculpa usar uma metáfora futebolística nessa história. Então assim, é muito por aí, tipo... O que a gente está tentando fazer é facilitar para que a pessoa denuncie, olha, essa conta é falsa, olha, isso aqui é falso. Aí nós estamos acompanhando todo esse rolo que deu agora do Twitter da conta, que muda, e que eu posso comprar o autenticado, eu posso criar lá um... Cara, eu tenho Twitter desde 2006, alguma coisa. Twitter mudou sempre. Agora a última fase do Twitter é a pior de todas. Então eu posso Tu pegar... escreve alguma coisa contrário, né, ao que pensa o Twitter, tu vai perder alguns seguidores na hora, assim. É uma coisa impressionante que está acontecendo com o Twitter. E aconteceu uma coisa... Sem falar em conteúdos que tu não quer que te chegam, Sim, né? mas teve uma coisa tensa do Twitter do ano passado, que foi alguém que... Eu não lembro de jeito como é que era a história, mas foi alguém que pegou, quando começou a história de comprar o verificado, alguém pegou o... Jeremir comprou. O Jeremir, sim, eu fico triste por isso. É o Blue, né? O selo azul? É o selo Twitter azul. Blue, né? Eu comprei. Eu fico triste com isso, minha decepção. Não faz diferença nenhuma, não muda nada. Mas acho legal que o Juremir comprou um selo azul, entende? Eu É o momento azul do Juremir. Muito gremista esse Jeremir. É. Mas o que eu acho, ali teve um caso que foi, eu não lembro qual que era a empresa, que foi uma empresa que vende insulina nos Estados Unidos. E aí os gaiatos pegaram, em vez de ser, sei lá, Nando Gross, em vez de ser 2 S's, se fosse a Gross Farmacêutica, em vez de ser 2 S's, os gaiatos registraram um arroba com um S só. Pagaram o verificado, fizeram o falsinho todo bonitinho e largaram um tweet. Olha, nós vamos a partir de amanhã distribuir insulina de graça. As ações da empresa caem rapidamente. Entra Forbes, entra todo o Wall Street Journal dizendo, pá, peraí, isso aqui é fake. Daqui a pouco volta. Tá, e aí? E o tal do mercado acredita em tudo que é fake news. Então, as ações caíram de valor, teve gente que perdeu dinheiro, teve gente que comprou na baixa para depois ganhar um pouco mais quando voltou ao patamar normal. E aí, quem é que é responsabilizado nessa história? O Twitter lava a mão. O Twitter diz assim, não, eu não posso fazer nada. Foi um gaiato, foi o Marcelo 1903 que fez o negócio. Eu sou o Twitter, eu sou a ferramenta. Então, assim, eu tenho que ser responsável por esse tipo de coisa. E não é dizer assim, não que a outra parte da jogada não vai ser responsabilizada. Não, são os dois na jogada. Então, e isso acho que ilustra muito desse problema. Marcelo, no Brasil nós temos uma aliança bem esquisita aqui. São os evangélicos, as Big Tech e os bolsonaristas. Bom, bolsonaristas e evangélicos são aproximadamente a mesma coisa. Mas é uma aliança, né, de 3 pernas contra o PL. No fundo, o que eles estão dizendo é o seguinte, os evangélicos temem não poder falar contra os gays, não poder falar contra todos aí LGBTQIA+. Os bolsonaristas temem não poder espalhar fake news. E as Big Techs, elas estão preocupadas em ter que gastar mais dinheiro, ter mais transparência e principalmente em ter de pagar aí na questão do jornalismo, eles acham que vão ter que pagar um dinheiro que eles poderiam guardar para eles. Só para o que o Juremir está dizendo, Juremir, está ratificado o jurista Ricardo Campos, professor da Universidade de Frankfurt, ele diz o seguinte, resumidamente, a oposição das Big Techs não decorre de uma preocupação com a liberdade de expressão, mas com a resistência aos novos custos e limitações que a regulamentação trará para o setor. É claro, né? Nenhuma empresa quer gastar mais, ter mais custos. Se ela pode ganhar no mole. Ela pode ganhar sem fazer muito esforço. Pô, vamos fazer eu gastar agora que eu estava ganhando um monte? E são as empresas das que mais faturam no mundo, então também, né, teria até que ver qual seria o custo disso tudo em relação ao faturamento que eles têm aqui no Brasil. E daí eles falam,
mas a gente investe em jornalismo, só que investe em alguns milhões ali de reais por Sim, ano. alguns acordos, um fundo que querem criar. Assim, troco de padaria para eles, né? Claro. Agora, eu acho que talvez isso traga consequências a longo prazo ruins para as Big Techs terem se aliado a esses setores mais insalubres, né, da política brasileira contra esse PL das fake news. Como eu disse, acho que o PL subiu no telhado, não sei se volta. se vai descer vivo ou morto, né? Mas o STF tá com esse assunto na pauta, então daqui a pouco o STF vai decidir, daí vai ser pior para as Big Techs, né? Porque vai ter que... Eu tenho escrito Lembrando uma só, coisa... Juremir, que esse negócio de pagar o compartilhamento não é só de produto jornalístico, é artístico. Tanto que eu vi que a Marisa Monte, o Caetano Veloso fizeram campanha a favor do PL. Sim. Os músicos também receberiam. O Marcelo e o André Paz vão se lembrar dos nossos tempos lá na PUC, que nos anos 90, quando a internet... Três famecos aqui é violento. Nos anos 90, quando a internet realmente, a web decolou e tudo mais, houve um grande debate que a gente chamava assim, era o debate entre os tecnossauros, né, que achavam que a tecnologia ia destruir tudo, né, e a outra parte que eram aqueles os angelicais, só vem para bem, só traz coisa boa. O Dominique Volton, desde o início, disse o seguinte, tem que regulamentar. E quando ele dizia nos anos 90 que tinha que regulamentar, ele era trucidado. Que é isso? Tem que ser tudo livre, tudo grátis. Se tu dissesse assim na época, olha, uma editora fez um livro, pagou a tradução, pagou a edição, agora o livro está lá, o PDF na rede, ninguém comprou o livro. Não, mas é assim mesmo, o conhecimento tem que ser gratuito e tudo mais. Bom, agora ele está dizendo o seguinte, eu tinha razão, tinha que regulamentar, sem regulamentação é terra de ninguém. A legislação europeia tem um slogan, que é assim, tudo que é legal, tudo que é ilegal no mundo, entre aspas, real, deve ser ilegal no mundo virtual. É simples. É o mesmo mundo. E de fato né? A questão, em geral, é conseguir provar isso, né? Levar isso para a justiça e provar na justiça que a ilegalidade está sendo cometida, até porque as plataformas muitas vezes não colaboram, né, com as autoridades, ou se a pessoa demora muito para fazer uma denúncia, por exemplo, o conteúdo já não está mais lá. Até nisso o PL vai ajudar, porque, por exemplo, publicidade, né, vai ter que ficar armazenado por um certo período todos os anúncios. Então, se algum anúncio está divulgando, sei lá, um remédio para emagrecer que é, né, uma fraude, isso vai estar lá, tu vai poder, o Procon, ou seja lá quem for, a Anvisa vai poder responsabilizar, vai poder ir atrás. Então, tem, né, muitos pontos positivos. Eu acredito que esse ponto do direito autoral também é positivo. Acho que estou em dúvida se ele deve ficar ou não, assim, eu acho que mereceria um projeto de lei em si. Por outro lado, a gente sabe como são as coisas, né? Se vai discutir, se vai ficar para as calendas. Sim. E às vezes passando agora, mesmo que seja assim, tenha defeitos, depois a gente vai ajeitando os detalhes. O né? Facebook cobra, o Meta, né, que não há uma definição do que é conteúdo jornalístico. Até para fazer a hora da cobrança. Nisso eles têm uma certa razão, né? Porque uma das críticas ao PL que eu mesmo já fiz, então me sinto bem confortável de trazer aqui, é que ele pode beneficiar sites pseudo-jornalísticos, né? Aqueles que se passam por um jornal. Inclusive que espalhem fake news. E que produzem, na verdade... Pode pagar pelo site. Desinformação, Exatamente. Jornal da cidade online da vida aí, né? Por quê, Marcelo? Explica por que eles teriam essa liberdade com a PL ser aprovada. É porque hoje no Brasil a gente não tem o jornalismo não é uma profissão regulamentada. Então, sim, a gente não tem, antes de mais nada, né, uma definição clara de quem é jornalista. Se o cara quiser ser jornalista, ele vai ali na Delegacia do Trabalho, pede um MTB e ganha esse MTB e pode botar lá que é jornalista. Para ter alguns critérios para ele ganhar, né, Marcelo? Não era para ser tão fácil assim. Mas depende da delegacia, né? Algumas são mais estritas, outras menos. Antigamente a gente tinha um diploma, mas isso caiu, né? Então também não é mais algo que possa diferenciar. Não é obrigatório, mas ainda temos o diploma. E empresas sérias gostam de contratar gente com diploma.
O problema é que estão faltando empresas sérias. Inclusive, assim, se a gente for numa redação de um grande jornal, a gente vai encontrar a maioria, acho que quase todos os jornalistas diplomados. Né? Com certeza. No Rio Grande do Sul. No interior, menos. Em São Paulo eu tenho menos. dúvida. Eu trabalhei na Isto É, quase todo mundo tinha diploma lá, mas não necessariamente jornalismo. Eu acho que tem que ter o diploma de jornalismo, mas não sei se é tão praticado assim quanto mereceria. Mas assim, na prática, uma empresa pode se registrar lá um CNPJ como empresa jornalística, começar a fazer algo que se pareça na forma com uma notícia, porque é um texto fácil de reproduzir, né? Pode pedir para o GPT fazer. Pode pedir para o GPT fazer tudo, produzir desinformação. Vamos pegar um exemplo aqui, até vou arriscar que o podcast vocês periga eles virem atrás. Brasil Paralelo. Tá. Né? Quem olha acha que é uma empresa super profissional de produção de documentários, mas a gente vai assistir os documentários e assim, para ser elegante, eles são um pouco... fazem umas alegações um pouco exageradas, sem trazer provas extraordinárias para embasar essas alegações. É bem paralelo mesmo. É bem paralelo. O nome é bem autobiográfico. Assim. E agora, eles com certeza estariam aptos a receber parte desses recursos das plataformas. Pois é. Imagina o seguinte, na época da escravidão no Brasil, um dos argumentos dos escravistas era que a escravidão resgatava os negros do paganismo na África e da selvageria. Então era um bem, nessa perspectiva, era ajudando os negros. O José de Alencar acreditava nisso, o escritor José de Alencar acreditava nisso. Então, imagina que um site faz isso, começa a dizer isso, ele está espalhando desinformação. Essa é uma desinformação histórica. De repente ele pode ser capitalizado, ele vai dizer, não, eu tenho que receber, eu estou fazendo jornalismo. E tem muitos canais hoje no YouTube que dizem coisas desse quilate, e provavelmente exatamente o que tu acabou de falar, e estão sendo monetizados. Exatamente. Agora, isso não pode servir de argumento para impedir a discussão sobre monetização, porque ganho, a publicidade, sobre por exemplo... direito autoral, né? Porque sim. monetização até já existe. Sim, não, a monetização ali, aquela ali existe. Eu digo sobre o que está sendo discutido, que é uma forma de financiamento da produção de informação. Porque a publicidade hoje, ela está muito mais no digital do que na imprensa tradicional. Então, o sujeito está produzindo uma notícia. Ela vai virar um link, que pode ser fechado ou pode ser aberto, mas vai virar um link. Esse link ele vai ser distribuído. Quem está distribuindo vai ganhar dinheiro de publicidade em cima da distribuição desse link. Então, quem produziu a notícia que virou link, diz assim, eu também quero uma parte, porque senão não tem link para distribuir. Exato. E agora, se passar como está, também aí a comunidade profissional jornalística e as empresas vão ter que fazer um trabalho de definição. Né, para definir, olha, quem pode, quem não pode, quem é considerado jornalista, o que configura uma empresa jornalística legítima, o que é uma empresa estelionatária de jornalismo. E perdão te cortar, isso é um debate muito pessoal dessa semana lá de casa, assim, de até que ponto você muda algumas concepções. E vai ter gente que vai olhar e vai dizer assim, mas o que X emissora está dizendo que é jornalismo não é jornalismo, porque X... Sempre vai ter essa margem. Sempre vai ter essa margem. Mas o fato é que as Big Tech já estão aceitando pagar, elas estão fazendo acordos, na verdade o que elas estão tentando é pagar menos. Exatamente. Elas sabem que tem que pagar, elas sabem que vão pagar. Em determinados lugares como o Brasil, elas estão olhando e dizem, olha, o Brasil é mais fácil. No Brasil nós não vamos ceder, mas na Austrália nós cedemos, na União Europeia nós cedemos, nos Estados Unidos vão ceder, no Canadá vão ceder. Agora, Brasil, quem sabe a gente continua faturando na boa lá no Brasil. E o Brasil é um mercado gigantesco, então para eles vai ser um revés também bastante grande, né? O YouTube já remunera, quem tem os canais YouTube produz conteúdo, né? Não é um modelo a ser... Porque o YouTube é do Google, né? Não, o YouTube é do Google. O YouTube é do monetiza Google. Por clique, monetiza por tempo de visualização. Como poderia, porque o YouTube já tem isso. Né? E é uma das poucas plataformas que a própria plataforma te remunera. Porque as outras não te remuneram. Tu pode até em busca de patrocínio, mas a plataforma te remunerar, acho que é só o YouTube. O Trezor me corrige. TikTok e Quai começam a fazer isso. Eu não tenho certeza. Isso é uma das... Só no TikTok tem o Quai agora? Tem o Quai. Qual? Não sabia.
Facebook também. Mas uma das grandes diferenças Facebook eu não sei como é que funciona. Pois é, Sabia nunca que eu fiz. era- Mas uma das grandes diferenças do TikTok e do Quai foi muito isso. Olha, se tu abre o TikTok te coloca ali de vez em quando como é que é. Ganhe X R$100 de bônus. Convide amigos, veja vídeos, ele te dá meio que umas missões para você fazer e aí você vai ganhar dinheiro. Isso Mas não é com a produção de conteúdo. não é com a produção de conteúdo, é com a minha ação como usuário ali Sim, dentro. sim. Isso é uma diferença que essas plataformas têm, que as outras não têm na sua arquitetura e estão correndo atrás, vão perder. Agora, eu às vezes olho assim, fico pensando em todo esse debate, eu não sei também até que ponto a empresa tradicional não vai ser jogada como um boi de piranha até um eventual acordo. De olhar e dizer assim, olha o seguinte, os Big Tech vão falar, olha, eu consigo ser transparente, eu consigo colocar isso, eu consigo fazer tudo. Mas esse negócio de remunerar, pô, tá numa zona cinzenta, hein? Como é que eu vou saber o que é? Se vocês, de repente, tiram esse trecho aqui, a gente topa. Mas tem espaço para isso ainda, André? Ou agora é só a Agora que votação? o gato subiu no telhado, agora, daqui a pouco as próprias empresas... E tem a última parte do PL, que eu acho que é uma parte que o pessoal está dizendo assim, aqui talvez estaria a parte mais para frente, assim, ou para usar uma gíria, já que a gente estava brincando antes, uma gíria antiga, assim, a parte mais para frentex do projeto é de estimular políticas de autorregulação. E que aí esse é um carro que o Brasil poderia puxar, esse é um carro que você pode dizer assim, não, beleza, olha, aqui a plataforma pode se autorregular. Então, assim, aqui é quase com... Ali, isso aqui é um trecho importante e também ele pode ser lido como um trecho do tipo, é isso que a gente quer, ou é isso que... Isso é uma das grandes... Um bom bocado do que vocês estão falhando. Se não tivesse... Se vocês tivessem feito isso, talvez nós não precisaríamos ter chegado aqui. Então aqui eu acho que ainda vai ter muita negociação dessa história, que nem diz o traz. Quando cai, e aí tem um outro problema que me deixa muito preocupado. O governo apoia, o atual governo, né? É. Ele foi no Senado passou. A autorregulação, Mas na autorregulação não pode ser também dizer assim, olha, nós temos o nosso manual de utilização, Não, e as nossas regras de uso e estamos acima da lei. A lei está acima das regras de uso particulares de cada Agora, plataforma. Por quê? Porque essa autorregulação ela não pode passar por cima dos países, né? A arrogância de todas essas Big Tech durante muito tempo foi algo espantoso. A arrogância do Telegram ainda é muito grande. Houve uma época que se dizia, a justiça decidia, quero tais dados, que estava investigando um crime. O aplicativo dizia, nós não estamos, nem estamos no Brasil, a nossa sede, ou sei lá o que, é na Suíça, ou é no Marrocos. Então, eles estavam acima da lei. As leis nacionais não eram feitas para eles. E aqui também tem uma outra coisa que, assim, ok, desculpa, ouvinte, você pode dizer que eu estou sendo político, em 2 segundos, mas eu preciso. Nós temos um atual presidente do STF que tem uma concepção de mundo. É um jurista que tem uma concepção. Se for outro presidente, daqui a pouco outro presidente do Supremo que for... Outro ministro, vai ser outra concepção. Vamos descer um nível abaixo, um nível que a gente está sempre... Mas a decisão não vai ser dele, né? Vai ser na Câmara. Sim, mas é de quem está puxando todo o eventual regulação que não passe pelo PL. E aí eu sempre gosto de lembrar que, assim, aqui eu tenho um texto que está sendo discutido. Aqui eu tenho um texto que ele tem guias, que ele tem algumas coisas que podem ser bem orientadas. Se você também não adotar, se você também não procurar um caminho desse, a gente vê de tempos em tempos, vocês vão lembrar, a gente vê cada decisão judicial muito problemática, porque a pessoa não entende o que acontece, ou, por exemplo, vou pegar casos assim, casos que eu conheço, que assim, uma pessoa cria um fake numa rede social, fica prejudicando outra pessoa perde o emprego por isso, aí até que a decisão vai andando, até que a coisa vai, eu já peguei casos eu não vou abrir o segredo judicial, mas assim, eu já vi casos onde os juízes juiz de primeira instância falou assim, olha, a pessoa que estava fazendo era um caso de uma pessoa que estava dizendo que outra pessoa estava difamando ela. E tinha usado um perfil falso nas redes sociais. Aí a pessoa que estava querendo a reparação, ela pegou e falou assim, olha, é o seguinte, eu tenho, sei lá, 40 acessos aqui, que eu descobri que o Facebook, que eu bati na porta do Facebook, que eu espremi então o Facebook, hoje Meta, que eu espremia o Facebook para me dar os IPs. O Facebook, opa, juiz, beleza, toma aqui. O Facebook deu bonitinho, olha aqui, se você quiser ver quem veio, tá aqui o site para você ver, bonitinho. Aí na hora foi lá, os advogados foram lá, bateram na porta, olharam os provedores, começaram a ver aqui, x. Alguns conseguiram pegar
Porque, sei lá, era mais, mas sei lá, tipo, vamos dizer assim, que de 40, 35 a pessoa foi esperta e usou VPN. Usou um túnel de rede para mascarar o IP e para não achar o IP. Mas 5 acessos estavam lá que a pessoa não postou, mas que a pessoa se logou no Facebook com aquela conta falsa em X momento. O que é que o juiz de primeira instância vai falar? Não, a pessoa se logou na conta. Ela não postou nada na conta. Daí a defesa era, pô, mas peraí, ela se logou na conta, ela tem a senha, ela é a pessoa. Não, ela não postou. Essas regulações estão tratando cada vez mais as plataformas como mídia. Porque Exatamente. tem um pouco de migué, para usar a linguagem de futebol. O Uber, quando se instalou no Brasil, dizia, e por toda parte... Eu apenas conecto motoristas. dizia que conectava, que era carona. Aquilo ali não era um serviço... de carona. sempre chegou Carona. aqui. É que era uma mentira deslavada. É um serviço, uma prestação de serviço. Quando trata como mídia, as regulamentações, elas fazem sentido, elas são sempre problemáticas, porque no fundo vai tornando parecido. Para quem trabalhou em jornal, tu mandas um texto para o jornal. O jornal considera, publica esse texto ou não. E talvez te diga, olha, como está, não dá para publicar. Vai dar rolo. Então, se tu quer publicar, tira esse parágrafo aí. Tu podes considerar isso como estão me censurando. Ou tu pode dizer, não, para aí. O jornal sabe das suas responsabilidades, vai ser corresponsável. Então ele diz, olha, vamos conversar com sensatez e talvez seja prudente tirar publicar. isso aqui ou não publicar. Sim, exatamente. E assim, as plataformas, né, elas argumentam que não são mídia, que elas só entregam conteúdo sob demanda, mas isso é complicado, porque com a introdução dos algoritmos, na época que tudo que alguém que tu seguia no Twitter postava aparecia na tua timeline, esse era um argumento válido. Mas agora não. Mas com os algoritmos, a gente tem uma zona cinzenta entre edição e distribuição, não é? Não é bem uma edição como a do jornal, onde tem um ser humano. Uma seleção. Mas é uma seleção que parte de critérios que algum ser humano lá dentro do Google, do Facebook, determinou. Sim. E esse algoritmo está agindo e está aplicando regras que a gente não sabe quais são, mas que aparentemente são ordens para esse algoritmo potencializar, né, as visualizações. Isso faz com que o algoritmo aprenda que, olha, ultraje é algo que potencializa visualizações. Conteúdos de extrema direita, eles potencializam visualização. Tudo que tem pegada, tudo que é radicalizado tem engajamento. E daí eles começam a distribuir, a oferecer cada vez mais no YouTube, por exemplo, né, tu coloca eu tenho uma filha adolescente, né, então tu coloca ali algum vídeo para estudar alguma questão de história, daqui a pouco aparece algum vídeo que é recomendado, é um absurdo, assim... Sim. Tipo, a escravatura não existiu, o holocausto não existiu, claro. Sabe? Os extraterrestres construíram as pirâmides. Então, e assim, mesmo que a pessoa tenha um consumo saudável ali dentro e assista só coisas saudáveis, ainda assim ela recebe recomendações que são absurdas. Um dos aspectos dessas legislações é de poder ficar fora das recomendações. Porque tu estava falando de uma época que era maravilhosa dessas ferramentas, em que tu recebias as postagens de quem tu aceitavas ou de quem tu escolhias e as tuas postagens eram recebidas pelas pessoas. Hoje não. Hoje, sei lá, 25% do que tu posta chega nas pessoas. Outro dia eu fiz uma postagem no Face e uma pessoa respondeu lá, disse, que maravilha, tu voltaste, pensei que tu estava fora das vezes. Pô, eu boto 10 postagens por dia. As postagens não estão chegando para ele. Então tem aí, em compensação, cada vez mais chegam para mim recomendações do tipo, siga o fulano de tal, siga o William Bonner, siga pessoas que eu estou interessado em seguir, e que antes não me eram recomendadas. Esse cara que eu não sigo, mas vou ter que bloquear. É Rodrigo Constantino, sim, a Gazeta não sei do que exato, bem isso. Né, a revista não sei... Só as que eu não sigo e que são... E que não deviam estar ali. Não deveriam estar ali. E aqui tem uma coisa que foi uma matéria do Washington Post no pós-eleição do Trump, que é muito interessante. Que por conta... E aí também... Isso é uma coisa que eu acho que nós imprensa, falhamos demais. E as pessoas também não querem entender coisas que são muito complexas. Isso é um outro problema também. Mas assim, isso que vocês falaram. Anúncios que dão engajamento, eles custam menos à plataforma. Então, assim, quanto mais eu colocar uma publicação que ela tiver engajamento, quanto mais eu patrocinar, colocar uma propaganda ali dentro que ela tem engajamento,
para a plataforma melhor, porque eu vou ficar mais tempo, o meu público vai ficar mais tempo ali dentro, não vai pular para outra plataforma, não vai sair do computador, não vai sair do celular, o meu público vai ficar mais tempo na minha rede. Então, a publicação com mais engajamento, ela custa menos do que uma publicação que ela tem pouco engajamento. Aí tem um caso que o Washington Post pegou, que foi lindíssimo de ver, porque é triste, que era que um post pró-Trump, ele era mais barato que um post pró-Hillary. Mais fácil de porque engajar. engajava mais. Engajava mais. Assim, então assim, peraí. Aqui no Brasil é com o Bolsonaro. Exatamente. Então assim, peraí, aqui a gente começa a chegar nessa coisa, tipo assim, tá, mas peraí, o preço da ferramenta, por mais que ele seja tabelado, o X coração, o X carne, né, o preço para... Mas peraí, aqui eu tenho um problema que eu tô sendo altamente político nisso. Mas o mesmo Washington Post publicou um dado impressionante durante a eleição. 26.500 mentiras contadas, repetidas pelo Donald Trump. Em rede, falando sobre isso. Né? Sai no jornal, sai nas redes dele, sai nas propagandas que ele pagava. Só que daí não é esse o tema do programa, mas aí também tem uma coisa que assim, também tem uma outra meia-culpa que a gente tem que fazer, que é de começar a colocar. André Pazzi mente ao falar sobre podcast. André Pazzi mente ao falar sobre... A imprensa colocar isso? A matéria colocar isso. A matéria sempre se posicionar, entende? Todo o debate, como é que é? Jornalismo declaratório é muito lindo, né? Porque eu coloco lá e você que interpreta. E você que interpreta. Então, assim, isso também é um pouco da história, tipo assim, então, daí a gente volta para aquela casa lá do começo da conversa. As Big Techs são mais safas nesse momento de comunicação digital, também de direcionar esse debate, dizer assim, peraí, estão mexendo no meu queijo. Mas também tudo parte do conceito da liberdade de expressão, de que vale tudo. Vamos lembrar lá do podcast aquele do Flow, que teve o caso do Monark. Né? Qual era o pano de fundo? Ele defendia a ideia de que, por que nós não podemos debater a existência de um partido nazista no Brasil? Bom, aí nós temos que ver enquanto sociedade. Né? O nazismo, para existir, ele necessariamente contém o antissemitismo. Então nós temos que entender, enquanto sociedade, que nós temos que eliminar os judeus para existir o partido nazista. É esse debate que nós queremos, né? Esse tipo de liberdade de expressão. Então, eu acho que o pano de fundo é tudo isso. Vale tudo na liberdade de expressão. E eu acho que não é assim. A democracia tem regras. E me corrijam, o texto da PL, ele ainda tem um momento, mas está nas primeiras páginas, que ele fala, olha, nós queremos manter a liberdade de expressão. O texto da PL ainda fala disso, olha, eu estou querendo brigar por isso. As plataformas, né, elas são muito competentes em confundir liberdade de expressão com os próprios serviços. Elas dizem, porque esse PL vai prejudicar a liberdade de expressão na internet, porque vai dificultar a distribuição de informação pelas redes sociais. Assim, a liberdade de expressão não depende nem da internet, quanto mais do Instagram ou do YouTube. Né? Se desligarem da tomada do Facebook e o Google amanhã, a liberdade de expressão vai estar tranquila, porque a pessoa vai continuar podendo ir lá fazer um blog no WordPress, faz um site pessoal, manda um e-mail, né? Antigamente a gente tinha blog antes do Google. Exato, a gente tinha. Os era blogs muito mais hoje difícil. estão mortinhos. Assim, e nunca só se for num grande portal. E o direito ao alcance. Siga lá. Eu tenho também. E assim, o direito à liberdade de expressão não significa direito ao alcance. Né? A gente tem direito, se eu quiser ir na esquina democrática, subir no coreto ali da esquina democrática e discursar, eu posso. E se o Estado for lá e me prender pelo que eu estou discursando, bom, aí tem uma violação da liberdade de expressão. Agora, eu não posso exigir que a RBS ou que a Record ou que vão lá com uma câmera filmar e transmitir ao vivo o que eu estou discursando. Né? A questão é muito de mediação. A imprensa convencional, ela fazia mediação. Ela dizia o que podia ser difundido ou não. Bom, em princípio, a gente pode fazer rede social, a gente pode atuar na internet sem qualquer mediação. Mas o problema é que sem qualquer mediação, o prejuízo para a sociedade é total. Porque aí começam justamente a disseminar crimes. Na época que era só o blog, pessoal que estava lá, o blog do Marcelo Trezel, né, o blog do Nando Grosso, o site do Nando Grosso.
Aí não tinha problema, porque tu sabia quem estava falando. Sim, exato. Tu identificava e O responsabilizava. alcance era limitado, então, né, a pessoa tinha que ir lá, botar, acessar, saber o endereço do blog. Agora, o problema é que os algoritmos e o sistema de distribuição dessas plataformas amplifica esse tipo de... E elas têm que fazer mediação. Agora, a mediação, ela sempre vai ser contestada, complicada. Volta e meia alguém vai dizer, aconteceu uma injustiça. Mas esse é o jogo social. Isso, tem que Mas a fazer. gente passou muito tempo. Eu acho que a gente tem que regulamentar, né? Mas eu vejo como positivo. A gente passou muitos anos, Jeremy, onde algumas empresas de comunicação definiam qual era o debate público. Tudo. Não tinha debate público se não fosse proposto por eles. Exatamente. O agendamento. Hoje não. Exatamente. Hoje as pessoas, as redes sociais, através delas, promovem debate público que não estão na grande imprensa. Exato. O debate público se ampliou. É. O problema são os aspectos negativos que vieram junto. E uma coisa que eu acho que também, assim, também das várias coisas que formam esse mix, assim, de coisas que o PL acaba por ser mais uma camada, mais um ponto nessa história, que assim, você estava comentando uma coisa que é o que me coloca muitas vezes em reflexão sobre algumas coisas, como a própria remuneração de jornalista e companhia limitada. Porque, por exemplo, quem deveria ter feito rede social eram empresas de comunicação. Só que, quais são as empresas de comunicação que realmente investem, que realmente dizem assim, tenho X grana aqui, eu tenho um pouquinho de dinheiro. Olha, eu tô ferrado de grana. Alguém dizer, rapaz, mas tu tá sonhando. Tô sonhando, beleza. Tem, sei lá, 10 dinheiros, mas eu vou dizer que um dinheiro eu vou usar em pesquisa. Que empresa que faz isso? São pouquíssimas. Aí eu não tenho culpa se tem uma outra pessoa, uma outra empresa que entendeu esse jogo, que topou, que foi atrás de investir para entender cenário digital, enquanto as outras foram passadas para trás. O que é e para mim tem um sintoma assim que é bem besta, mas que é o sintoma disso. Quando a gente vê, por exemplo, os sites jornalísticos de escolha, porque tem vários, que não tem a sua caixa de comentário própria. Diz assim, não, eu vou usar o motor do Facebook, porque eu vou pegar a identificação que a pessoa tem do Facebook, é mais prático. O problema, Paz, é que Brasil Paralelo, por exemplo, pode dizer assim, nós entendemos o funcionamento desse negócio. Então entenderam muito bem. Muito bem. Então, exatamente. Só que esse é o problema que eu digo assim, enquanto uma parte da própria imprensa que deveria ter acordado, deveria dizer, peraí, olha o seguinte, olha, talvez eu tenha que fazer isso, mas é caro. Eu viro e mexo, eu falo isso, ainda tá falando com mais alguns professores tempos atrás. A comunidade acadêmica ela é muito cara, mas ela é muito barata, dependendo de como você contratar. É só fazer edital de pesquisa. A gente ama, a gente faz isso por fazer e não é caro. Eu sempre digo isso, talvez sejam os profissionais mais com experiência que mais baratos de contratar. É complicado você achar no Brasil hoje quem é que vai investir nisso. Mas não tem dinheiro, eu tô demitindo gente. Tá, mas é o seguinte, então tu vai ter que ser inteligente. Jornalista assim embaixo, é o seguinte, tenho 10 dinheiros, eu preciso colocar um dinheiro que, sei lá, eu não vou ganhar em um ano isso aqui. Parte desse dinheiro virá das Big Tech. Olha só, a Austrália adotou a sua lei em 2021. Deu todo o rolo, toda aquela coisa que a gente sabe com as Big Tech dizendo nós vamos embora, a notícia a gente não faz mais circular. Depois de adotada a lei, no primeiro ano de adotada a lei, a chamada imprensa, o jornalismo, ganhou 200 milhões de dólares no ano. Ou seja, as Big Tech pagaram, o jornalismo ganhou, a vida continuou, dá para fazer, eles espernearam, mas também não saíram. E até eu queria mencionar uma matéria da Patrícia Campos Melo na Folha sobre esse assunto, é que tem uma crítica que, mas 150 milhões desses 200 foram para o Rupert Murdoch. Sim. Porém, as empresas que receberam os outros 50 estão satisfeitíssimas. Claro. Tu imagina, desses 50 aí, o Matinal ganhou 1 milhão. Eu não tinha nada. O Sul 21 ganhou... 1 milhão pode não significar nada pro Exatamente. Agora, pro Matinal, significa tudo. Fortuna. Exatamente. E os primeiros sinais assim, de resultados na Austrália mostram que ampliou um pouco a diversidade. Sim, exatamente. Apesar de ter concentrado muito dinheiro em quem já recebia muito. E aqui no Brasil vai ser mais ou menos a mesma coisa. A Globo, a Record, né? Vão ficar com a maior parte do bolo. Vão ficar com a maior parte, mas vai... Mas vai sobrar para os outros também. Deputado André,
Né? Temos em 2 minutos... Deputado André Paz, Sim, fica deputado bem. André Paz. E depois o deputado Marcelo. Eu tenho imunidade. Eu tenho imunidade. Deputado, nós em 2 minutos teremos a votação. Eu quero saber, não há mais alterações, o que tu vai votar? Contra ou a favor da SPL 2630? Não, vamos embora, tem que ser. É aquilo que o Trezer falou. Tem Disse- coisas a mudar, mas tu votaria Mas, sim. O Trezer falou a frase que eu disse no grupo do WhatsApp dos amigos meus e a gente teve uma briga, disse assim, é o que temos pro momento, a gente não é o projeto ideal, mas é um projeto, entende? Vamos embora. Deputado Trazi. Eu voto a favor também e depois a gente discute as filigranas de remuneração e de como aplicar, quem vai fiscalizar tudo isso, mas de fato a gente precisa de regulação, porque no momento o cenário das redes sociais é como um garimpo ilegal lá na terra Yanomami espalhando malária Para todo lado. todo mundo, poluindo com mercúrio os rios. Só estrago. Algo precisa ser feito. Isso né? nem existe. Esse negócio de garimpo ilegal, é uma coisa. Né? Isso não acontece. Deputado Juremir, votaria a favor também? Eu votaria a favor, mas hoje não passa. Hoje o governo não tem maioria para votar, só Na foi Câmara. retirado porque ia perder. A retirada, ela foi, digamos assim, uma retirada para sobreviver. Depois a gente volta e conversa de novo. Mas será que nessa volta, Juremir, é o tempo de negociar e alterar Vai alguns ter que dados? mexer no texto. Sem mexer no texto, Não passa. não passa, porque os evangélicos não querem, os bolsonaristas não querem, as big tech não querem, e como a bancada, por exemplo, evangélica é enorme, a bancada bolsonarista, ela existe, por enquanto, não passa. Então, o relator vai ter que mexer no texto. Já conhecia o nosso estúdio aqui do Cine Bancários? Não, muito massa, muito legal. Eu tinha conhecido de nome, mas não visitava. Quiserem aí bonito. fazer algum trabalho com os alunos da Fabico, da Fameco, você intima aí o Gilney aí, né, Juremir? Exatamente. Trazem pra muito cá legal, e vão... Estúdio de Pô, luxo aqui. Não, bem legal, pessoal. As entidades de classe, né, de trabalho, entendendo que elas agora também têm um canal de comunicação, né? Exato. Cada vez é mais E difícil elas abrindo terem espaço para a né? diversidade. Para a diversidade, para discutir vários temas, né? Como a gente está trazendo aqui agora. Bom, então, pelo menos, né, com todas as coisas a serem ajustadas, saímos com uma votação unânime aqui em favor do projeto. Aqui o projeto ganhou. Agora Aqui a o gente só projeto precisa ganhou. ser eleito. Isso de conseguir votos é complicado. Eu ganhei o gauchão, o problema é ganhar Libertadores. Pois é. Olha teu time, Marcelo. Eu sou gremista, então até acho que eu vou comprar o selo azul, eu não tinha me dado conta que- Eu sou o único aqui a pagar o selo azul. 2 professores gremistas. Eu me apressei a pagar o selo azul. Até agora eu não sei o que eu ganhei com o selo Eu azul. coloquei uma caveira do lado do meu nome, que é o meu selo de autenticação por mim mesmo. Quis ajudar o Elon Musk, que estava Por com que eu dificuldade. preciso que a minha conta seja autenticada? Não sei. É egocentrismo. É só Mas para eu aparecer. pago. Quando olhar ali, ele vai ver. Verificada. É só Verificada. Eu tenho o selo azul. Juremir, lá na Rádio Guaíba, esse Twitter, na Rádio Guaíba uma vez, né, eu pedi para Vivian Leal, Sim. que a Vivian domina bem o inglês. Foi quem não. autenticou o meu. Exatamente. Vivian, Desde fala lá. o seguinte, naquela época não era o azul ainda, era para conta verificada. Pede para todos os nossos jornalistas e tal. Quem tinha mais seguidores era eu. Eu tenho 153.300 e tanto. Tu não vem perdendo seguidores ultimamente? Muitos. Eu também, Perdi mais de porque 20 mil atual- seguidores. exatamente, eu tinha perde 170 todo dia. mil. Tinha 170 mil, tô com 153. Foi perdendo todos os dias. Exato. Né? E, bom, Qual é a resumindo, explicação? tinha cara com 1.200 seguidores, outros com 800, todos ganharam conta verificada. Um não ganhou. Eu. Eu não tenho conta verificada. Eu tenho conta verificada, eu tenho observado isso. Todo dia, isso não acontecia antes de perder seguidores. Perde 5, 10, Todos os dias, 15, todos os dias. todos os dias. O Todos Twitter os mudou dias muito. Vocês estão que nem eu, porque agora a mania é quem é que tem convite pro Blue Sky? Quem é que tem convite pro Blue Sky? Aí eu já pedi lá. Como O que é o Blue Sky? Desculpa Blue a Sky é a ignorância. alternativa do Twitter, que é tipo uma spin-off do Twitter. É o Twitter com o Mastodon, bem dizendo assim. Entendi nada agora. É o Mastodon, uma rede Explicar concorrente o do Mastodon Twitter. vai precisar de É. mais um programa É um inteiro. Mastodon. É, é um- isso? Não, de vez em Mastodonte? É que o Mastodon é um Twitter sem ter um servidor central, bem dizer assim. Você pode Tá, derrubar agora o ficou servidor barbado, tá. Ah, mas assim, ele é uma alternativa ao Twitter, que o pessoal tá fazendo. Só que E já está bastante frequentado. É um novo bar que abriu. Já É. tem muita gente Só- indo lá? Então, só que o Blue Sky tem uma coisa que assim, eles não é aquela farra do convite.
Eles estão fazendo muito bem, tipo assim, olha, peraí um pouquinho. É um clube em que para ser aceito tem que preencher, tem que pagar joia. É o nem o Country Orkut. Club. É o Country Orkut. Club. Só Tu que tem que ser apresentado por isso, alguém. pra alguém. Que nem no veleiro. Não é assim pra entrar. Não veja entra, não é qualquer um que entra. Só que qual que é o que eles dizem assim, não, peraí, nós não fomos a público oficialmente, então nós estamos implementando, nós estamos em um momento de trazer mais gente para ir trabalhando. Aí essa seleção é feita, aí esse dia eu estava descobrindo que um jovem que conheço, um menino de 16 anos, super brilhante, o menino tá lá já pirando no Blue Sky, e eu não ganhei a minha conta. Eu falei assim, isso diz muito sobre a minha posição nesse momento. Eu disse assim, que eu vou continuar no Twitter, porque assim, eu vou continuar como, tipo assim, parece aqueles filmes de tipo Mad Max, entende? Eu vou continuar no deserto, assim, ali. Sim. O Blue Sky tem o Jack Dorsey, né? Exato, que criou que era o do Twitter tem relação com o Blue Sky. É meio que uma spin-off, assim, só que, tipo assim, é o meu projeto agora que eu só ganho O que é spin-off, Jeremy? Pois é, ele vai explicar aí. É uma empresa velho. derivada, É entende? uma empresa derivada. Não dá pra Só. dizer uma empresa derivada? Pra gente entender, pelo menos. Que momento Policarpo Quaresma, porque eu não me fã. Boa. Olha, não, me lembra do tempo do jornalismo esportivo, assim, que a gente ia conversar com o médico, né? Tinha que dizer, doutor, dá pra senhor falar aí, traduzir, porque ele começava só com o termo jurídico, né? Pronto, Traduz aí o pra Nando nós. tá traumatizado com a No marcação fute- box to no box. fute- Box to box. No futebol, agora, se o cara falar assim, pô, ele tava marcando sob pressão. Pô, mas que negócio é esse? Que coisa antiquada e tal, né? Agora tem que falar marcação alta. Marcação alta, adiantar as É linhas, isso, box né? to box. box to box. Exatamente. Mas é natural, né? É natural. As pessoas adoram mudar mas as palavras. uma coisa é indiscutível, Jeremy. A galera que hoje vê futebol e tal, ela domina mais aspectos táticos com que antigamente. certeza, eles são E tinha de fanáticos por comentarista, aspectos chutador antigamente. Era Isso. sempre as mesmas frases. Tem que adiantar o time. Jogar né? pelas pontas. Jogar pelas Fechar a pontas. casinha. Fechar a casinha, então Fechar é a uma maravilha. casinha. O Mano Menezes continua fechando a casinha. Mas a casinha fechada sempre cai um pedaço do telhado do final. É que o problema é a ambição. O time que faz um gol e acha que terminou o jogo, Exato. vai tomar um gol. Pior que Tu tem tem que pra- fazer um gol e tentar fazer o segundo gol. Futebol é assim. E para o Internacional, o pior que tem é fazer gol logo no início, porque aí ele pensa, vou administrar, mas administrar 80 minutos de jogo é bem Já difícil. o Grêmio gosta, é bom quando leva um gol bem no início, Exatamente. que daí depois corre Fica atrás, mordido. né? Acordei. Fica mordido. Agora, tá certo. André Paz, muito obrigado. Obrigadão. Marcelo Nando. Traz, obrigado, Marcelo. Um grande prazer. Nossa, Fabico tá bem lá, a URGS, tudo certo? Então, agora melhora um pouco, né? O governo federal enviou um pouquinho de recursos para nós Melhorou, agora é? nesse início de Isso. governo. Também, aproveitando para registrar, a deputada Fernanda Melchiona também conseguiu uma emenda lá para Opa. Fabico, para a gente fazer umas reformas. Então, Olha até só. queria Pô, agradecer aqui publicamente a deputada Fernanda E o Melchiona. reitor vai sobreviver ou não? Estão querendo caçar o reitor. Eu acho difícil conseguirem caçar, porque... E aquilo ali estava dentro da legalidade. né? No fim das contas, estava dentro da lista tríplice. Estava dentro da regra, Acho infelizmente. até que aí a gente pode fazer uma autocrítica, assim como docente da URGS, talvez a gente devesse ter proposto mais chapas para evitar que aquela chapa fosse para lista tríplice, enfim, não foi possível na época. Quanto tempo ele tem ainda? Acho que menos de 2 anos. Então, Eu ia dizer porque ele pode ser, ok, eu sou reitor e tal, mas eu não sei como fica depois disso, né? No ambiente acadêmico para ele, porque eu não vejo ninguém da universidade, que legal nosso reitor, ninguém. Todos têm queixa ao reitor. Não sei como é que fica depois, mas daí, alguém votou nele, né? Exato. sim. E alguém escolheu, né? Forte. Bem forte. Mas assim, eu considero, muitos colegas acham que ele chamam de interventor, eu considero que está dentro da legalidade. Ele estava dentro da regra do jogo. Se ele cometeu alguma infração que daí permita, né, a destituição, bom, daí tudo bem. Tem que fazer no futebol, entendeu? Tem regras que eram esdrúxulas que foram extintas. Então ele está dentro da regra do jogo, mas essa regra está errada. Nós temos que mudar a regra. O adequado é escolher o mais votado. Mas, qualquer eleição, o mais votado é que tem que ganhar. Mas nessa regra está previsto que pode ser qualquer um dos três, e isso acontece em outras coisas. Por exemplo, só indicação do Procurador-Geral da República. Para o mais Pode votado não ganhar é só na eleição da URGS e na eleição dos Estados Unidos. A dos Estados Unidos é assim. Sim, o Trump tem menos votos que a Hillary ganhou. Então você quer dizer que São o Biden colégios não ganhou a eleitorais. eleição? Não, mas o Biden teve mais votos. Até pela É lei que o Trump poderia não teve. Poderia até nem ser nenhum dos três Poderia, da lista tríplice. poderia. O presidente pode botar quem ele quiser Como lá. acontece para Procurador-Geral. Exatamente. Não é a precisa mesma ser. situação.
André, na Fabico tá tudo bem. Na Famex. Não, Fabico eu tava com o Marcelo na Famex, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Eu sou formado pela Famex. 92 eu terminei a Famex. 92, então tu entrou 4. Tu saiu Não, 4 anos antes de eu entrar. mas eu tinha que ter me formado antes. Eu entrei na faculdade em 80, daí parei de faculdade, aí fui ser músico, viajei, e aí fiz um novo vestibular em 89, e aí terminei em 92. Olha só. Na minha turma tinha eu, Farid Germano Filho, Carlos Simon, Sérgio Schiller, Alexandre Pretzel, Cristina Oliveira, do Ministério Público. Que turma, hein? Era uma turma Uma boa. turma muito esportiva. Muito bem esportiva. Muito esportiva, muito esportiva. E com o Juremir lá, vocês não brigam muito ou é tudo certo lá a relação na Famex? O Juremir não é fácil de conviver, tio. Não, como é que diz assim? Com o Juremir tudo tranquilo. Então, Não, o Juremir é o intelectual. Eu sou chefe dele. ele é meu chefe, tá? Acho que eu vou falar mal do meu chefe. Eu fui colega do Pazzi, né, muitos anos, a gente dava aula em dupla, e inclusive por isso é um prazer também estar aqui dividindo a bancada com ele. E a gente sempre dizia para os alunos, olha, se for para falar da empresa nas redes sociais, fala bem. Exato. Vai produzir É de prova bom contra- tom, é de muito bom senso. Senão é melhor não dizer nada. O Juremir não se encaixa na chamada esquerda caviar, porque não bebe, não fuma, não toma café. Paga o Twitter entendeu? Blue. Paga o Twitter Blue. Não come caviar. Não se encaixa na esquerda caviar. Gente, muito obrigado, valeu, foi maravilhoso o papo. Obrigado, Juremir. Semana que vem estamos de volta aqui, né? Do lado de cá. No nosso lado de cá, agradecendo aí ao Caio, a Fernanda, o nosso homem da mesa, o Diegão, que está ali na mesa. Muito bom, Diego. Apesar de tu não trazer café, tu tomou café sozinho 8 vezes do serviço que eu vi, tomou água sozinho, não deu nada para nós, mas tá aí o Diego. Do lado de cá, volta na semana que vem, sempre com grandes temas. Não te esquece, te inscreve no canal, dá um like aí que nos ajuda aí no YouTube. E mais do que isso, manda ideias, né, Juremir? Exatamente. Sugestões de pauta. É isso aí. O que vocês querem que a gente debata aqui, que a gente vai trazendo. Valeu? Muito obrigado. Fica aí no canal para vocês acompanhar a hora que quiserem, compartilhem. E semana que vem tem conteúdo novo. Tchau, tchau.